Professor Cícero Carvalho aqui no contato, tá bom? Aqui no nosso canal Professor Cícero Carvalho. Estamos aqui para mais uma aula falando aqui sobre o módulo de infrações e penalidades. Aqui nessa segunda aula, estamos aí aos poucos, né, gravando todas as aulas do curso de legislação de trânsito. Curso de legislação de trânsito você faz em um centro de formação de condutores ou como mais conhecido como autoescola, tá bom? E nós estamos gravando aqui aulas de reforço para os nossos alunos, aqueles também que não são, mas terão contato aqui com esse vídeo. Seja muito bem-vindo aqui. Espero estar auxiliando aí o máximo de pessoas possível. Já são muitos alunos que foram aprovados, tá? Muitas aprovações de primeira, de preferência e com boas médias, tá? Com boas médias. E eu fico muito feliz em poder contribuir com conhecimento, com informações, com dicas e com essas aulas de reforço aqui que nós estamos nos disponibilizando para fazer, tá bom? Então, você que é novo, ainda não é inscrito no canal, se inscreva para dar força aqui, engajamento aqui no YouTube e fazer com que o canal cresça e venha alcançar e ajudar mais pessoas, tá? Estamos aqui na aula 2, de infrações. Falamos na primeira aula sobre alguns conceitos de infrações, penalidades, autoridade, agente da autoridade e também sobre o processo administrativo do auto de infração. Nessa segunda aula aqui, vamos entrar na parte de medidas administrativas, ou melhor, aqui na ordem, na penalidades e medidas administrativas. Tá? Nós temos aqui uma relação, uma lista do que são penalidades e medidas administrativas. Tá? Então, o que nós temos como penalidades dentro desse módulo de infrações aqui, que é definida como penalidade direta, segundo o artigo 256. Então, temos a advertência por escrito, a multa, suspensão do direito de dirigir, cassação da PPD, cassação da CNH e frequência em curso de reciclagem, tá? O que nós temos como medidas administrativas? Desse lado aqui esquerdo da tela, nós temos as penalidades, aquilo que o condutor, o transportador, o embarcador, como nós vimos, são responsáveis pelas infrações, ou o proprietário do veículo, eles vão ser penalizados caso desobedeçam, descumpram ou não observem coisas que estão previstas no Código de Trânsito Brasileiro. Então, isso é chamado de penalidade, são as punições. E o que nós temos como medidas administrativas que às vezes acarretam ou estão diretamente ligados também com essas penalidades, ou seja, além de punidos com advertências, multas, suspensão, cassação, podem ter também outras medidas no âmbito administrativo. Aí temos aí, retenção do veículo, remoção do veículo, recolhimento da habilitação, recolhimento do documento do veículo, recolhimento de animais, transbordo do excesso de carga e realização de teste de alcoolemia, o famoso bafômetro. Então, olha só, uma dica muito importante aqui, tá? Isso aqui é muita informação, principalmente nessa parte aqui de infrações, mas tem uma dica aqui muito interessante que ajuda a sanar, a responder questões relacionadas a medidas administrativas ou penalidades, tá? Tem esse macete ou essa dica muito importante, ó. Tudo que começar com a letra R, aqui ó, letra R, ou T, e tem unicamente um T aqui, medida administrativa, tá? Então essa dica é muito importante. Tudo que começar com a letra R ou T, e ele é único, é medida administrativa. Se você for comparar com outro quadro, nenhuma das penalidades ela começam com R ou com T, tá bom? Nenhuma começa com R ou T. Então, essa dica aqui é muito importante. Por mais que eu não lembre do conceito, por mais que eu não lembre dessa ordem, alguma questão pode me auxiliar eu sabendo dessa dica, dessa informação, tá? Que medidas administrativas começam ou somente com R ou unicamente uma letra T aqui, tá bom? Então guardem essa informação. Temos primeiro aqui, ó,
A primeira penalidade, vamos começar estudando as penalidades, e a primeira penalidade é a advertência por escrito. Quando é que uma punição, ela poderá ser revestida em advertência por escrito? Ó. Quando a infração cometida for leve ou média, se a natureza da infração for leve ou média, e uma outra questão aqui também, se não tiver cometido infração nos últimos 12 meses, essa infração leve ou média poderá ser revestida com advertência por escrito, tá bom? Deverá ser imposta a penalidade de advertência por escrito quando for de natureza leve ou média e não tiver cometido infração nos últimos 12 meses. E aí ela terá o efeito educativo, tá? Será de efeito educativo. Quando que a penalidade será multa, tá? E aí nós entramos aqui agora nessas informações muito importantes que é obrigatório, digamos assim, o candidato que prestará prova de caráter teórico do Detran, ele conhecer obrigatoriamente a natureza da multa, tá? E a sua pontuação, principalmente. Natureza e a pontuação. Então, multa de natureza leve, 3 pontos no prontuário. Valor atualizado, estamos aqui em 2023, valor atualizado. Estamos em julho de 2023, valor atualizado R$ 88,38. Quando que a multa será de natureza média? A pontuação no prontuário do condutor será de 4 pontos, valor R$ 130,16. Natureza grave, 5 pontos no prontuário, valor da multa R$ 195,23. E gravíssima, 7 pontos no prontuário, R$ 293,47. Tá? Então, esses valores são atualizados, mas guardem principalmente essa informação. A natureza da multa pode ser de natureza leve, média, grave ou gravíssima. E a pontuação da leve, 3 pontos, da média, 4 pontos, da grave, 5 pontos e da gravíssima, 7 pontos, tá? Outra coisa também, existem reajustes corrigidos anualmente, tá? Então, essas multas elas podem sofrer alteração conforme os reajustes. Podem acontecer também juros, caso a multa não seja paga até o vencimento, e haverá também juros. Tem uma informação muito importante, se o valor, se o infrator, né, ele quitar até a data do vencimento, ele pode pagar apenas 80% do valor. E se ele pagará também 60% do valor, se ele for notificado eletronicamente e desistir de recurso, ou seja, ele não buscar recurso através de ele foi autuado eletronicamente e não buscar recurso ou desistir de recurso, ele paga 60% do valor. Questão de prova, pode cair tanto isso aqui, 60% do valor, 80% do valor, ou eles podem também pedir, em vez de a porcentagem do valor que paga, eles podem pedir o desconto que o infrator recebe. Nesse caso aqui, em raciocínio, logo, se ele vai pagar 80% do valor quitando até o vencimento, logo ele tem 20% de desconto. Se ele paga 60% do valor quando é notificado eletronicamente, caso ele desista do recurso, logo ele tem 40% de desconto, tá? Então, em questões de prova, eles podem pedir tanto o valor em porcentagem que o infrator deverá pagar, ou eles podem pedir de repente que não é a mesma informação, só que pedindo o desconto que o infrator ele receberá, ou o valor em porcentagem que ele pagará, ou o desconto que ele receberá
em porcentagem, tá? 5% dos valores arrecadados das infrações ou das multas, eles são repassados ao Fundo Nacional de Segurança e Educação. Tá? Outra coisa também, todas as multas de natureza gravíssima, elas têm um chamado fator agravante. Ou seja, todas as multas de natureza gravíssima, elas terão um fator agravante multiplicados. Podem ser multiplicados por 2, 3, 5, 10, 20 ou 60, em até 60 vezes, tá bom? E esses fatores agravantes, eles estão relacionados somente ao valor da multa, tá? Ao valor da multa, e não à pontuação, tá? Somente ao valor da multa e não à pontuação. Ou seja, o que é multiplicado? Qual é o fator agravante? Ele incorre sobre o valor da multa, ou seja, esses R$ 293,47, nós veremos agora os agravantes, eles podem ser multiplicados, esse valor pode ser multiplicado por 2, 3, 5, 10, 20 ou 60, tá bom? Vamos lá ver algumas situações em que terão agravantes, frações com fator agravante. Todas aqui que nós apresentaremos agora são de natureza gravíssima, tá? Multas com natureza leve, média e grave, elas não têm fator agravante, somente de natureza gravíssima. Então vamos lá. Dirigir veículo com habilitação de categoria diferente da do veículo que esteja conduzindo, fator agravante vezes 2. Ou seja, o condutor ele é habilitado na categoria B, tá? Veículos com até 3.500 quilos, até no máximo 8 passageiros, mas ele está conduzindo moto para o qual ele não foi habilitado, motocicleta, né? Ele não é habilitado, categoria diferente, ou vice-versa. Ele é habilitado em categoria A, veículo de 2 ou 3 rodas, motocicletas, motonetas, mas ele foi pego conduzindo um veículo de categoria B. Nesse caso, a infração será gravíssima, multiplicada por 2. Fator agravante vezes 3. Dirigir veículo sem possuir habilitação. Ele não tem nem a CNH, nem PPD, nem a CC. Não tem nem autorização para conduzir ciclomotor. E aí foi pego dirigindo. Fator agravante vezes 3. Dirigir com habilitação, CNH, PPD ou ACC cassada ou suspensa. Ele já perdeu a habilitação ou está suspensa por um período e foi pego dirigindo, fator agravante multiplicado por 3. Transitar com o veículo sobre calçada, passarela, ciclovia, canteiro central e acostamento, também fator agravante vezes 3. Transitar em veículo superior à máxima em mais de 50%, isso aqui a gente verá um pouquinho mais à frente sobre o cálculo de velocidade máxima em outra aula, tá? Fator agravante vezes 5, conduzir veículo de categoria C, D ou E com toxicológico vencido há mais de 30 dias, multiplica por 5. Deixar o condutor envolvido em acidente com vítima, né, de prestar socorro, auxílio, sinalizar o local, fator agravante vezes 5, ou seja, omissão de socorro, né? Ultrapassar pelo acostamento, em interseções ou passagem de nível, fator agravante vezes 5. Ultrapassar em curvas, aclives, declive, faixa de pedestre, ponte, viaduto, onde é proibida a sinalização, também fator agravante vezes 5. Deixar de sinalizar obstáculo à livre circulação e segurança de veículos e pedestres, também multiplica por 5. Vezes 10. Aqui já o caldo já engrossa um pouco mais, porque vai mexer com parte de álcool, drogas, tá? Que serão fator agravante vezes 10. Por exemplo, dirigir sob influência de álcool, substância psicoativa, multiplica por 10. Recusar-se a teste que permita certificar influência de álcool ou outra substância psicoativa. Disputar corrida, né? O famoso racha. Promover competição, eventos, perícia, sem permissão da autoridade de trânsito. Exibir manobra perigosa, arrancada brusca, derrapagem, frenagem, com arrastamento dos pneus.
forçar a passagem entre veículos que em sentido oposto estejam na iminência de passar, ou seja, dois veículos vão passar um pelo outro e vem ali um terceiro e passa entre eles, por exemplo, fator agravante multiplicado por 10, tá? Vezes 20. Usar qualquer veículo para deliberadamente interromper, restringir, interromper vias, perturbar a circulação, fator agravante vezes 60. É agravada 60 vezes aos organizadores, tá? Então, quem organiza competições, interrompem vias, tá? Os organizadores, eles terão o fator agravante vezes 60. Em caso de reincidência desses tipos de penalidade, de infrações, a multa será dobrada, tá bom? Nós temos aqui também fator agravante, vimos agora fatores agravantes, né, vezes 2, 3, 5, 10, 20 e 60. Tá? E uma informação que nós falamos também, fator agravante, repetindo, só incide sobre o valor da multa e não sobre a pontuação, tá bom? Então, pessoal, a gente vai ficar por aqui para o vídeo não ficar muito longo. Nós estamos aí já com 15 minutos, tá? E aí na próxima aula nós falaremos, dando continuidade sobre penalidades, tá? Vimos aqui a penalidade de multa e aí na próxima aula continuamos, tá bom? Até a próxima.